Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo de volta para mais uma aula de contabilidade aplicada ao setor público, beleza? Olha, este material que eu estou mostrando aqui para vocês foi baseado no livro do professor João Eudes Bezerra Filho, um grande amigo meu, um amigo querido, lá do Pernambuco, né, professor? E ele é professor da FUCAP, onde eu fiz o mestrado. E daí, naquela época, eu comprei o livro dele e ele está sendo muito útil. Então, é uma boa recomendação o livro Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do professor João Eudes Bezerra Filho. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, valendo, começa a partir da regime contábil aplicado ao setor público, beleza? Que regime contábil as entidades do setor público utilizam na sua contabilidade, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, 10 transparências, 10 slides, para a gente conversar um pouco sobre isso, tá bom? Regime contábil. As pessoas interpretam, algumas pessoas interpretam equivocadamente o artigo 35 da Lei 4.320, de 64. E essa interpretação leva as pessoas a acreditarem que a contabilidade pública adota um regime misto, competência para despesas e caixa para receitas, mas isso não é verdade. E agora nós vamos ver por quê, tá bom? O artigo 35 diz o seguinte: pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Na verdade, esse artigo 35 se refere ao regime orçamentário e não ao regime patrimonial, tá bom? Por isso que acontecem essas confusões. Mas tranquilo, né, pessoal? A contabilidade aplicada ao setor público, como a contabilidade societária também, qualquer contabilidade, a contabilidade de qualquer entidade, ela é obrigada a obedecer os princípios da contabilidade. Por isso que a contabilidade aplicada ao setor público aplica integralmente o princípio da competência, tanto na receita quanto na despesa, sob enfoque patrimonial. Beleza, pessoal? Então é isso. Aqui uma comparação, pessoal, entre os princípios orçamentários e os princípios contábeis. A forma legal do orçamento público e a essência sobre a forma do patrimônio público. Então, vejamos uma coisa. No orçamento público, nós temos ingressos, que são receitas orçamentárias, e temos gastos, que são despesas orçamentárias. Beleza? Isso é periódico. E isso segue os princípios orçamentários. Tá bom, pessoal? Só que no lado direito da tela, aqui deste lado da tela, nós temos que o patrimônio público é um conjunto de recursos que estão à disposição do Estado. Beleza? E ele é formado por ativos, passivos e patrimônio líquido. E isso é contínuo. Tá? E isso segue os princípios contábeis. Beleza, pessoal? Então, isso é muito importante de vocês observarem. Tá bom? Vamos ao próximo slide. Registros orçamentários. Esses registros orçamentários, pessoal, seguem os princípios orçamentários, que nós vamos ver numa outra oportunidade, numa outra aula. Nós vamos fazer um vídeo, vamos explicar um pouco mais esses princípios orçamentários. Mas os princípios orçamentários seguem um regime de caixa para a receita orçamentária e um regime de competência para todas as despesas orçamentárias, tá bom? E nesses registros, a receita orçamentária é contabilizada pela arrecadação em regime de caixa e a despesa orçamentária por meio de empenho, que é competência orçamentária. Beleza, pessoal?
Continuando, então. O regime orçamentário. A contabilidade orçamentária segue um regime misto, tá? É caixa pela arrecadação, ou seja, é uma receita orçamentária, e segue um regime de competência pelo empenho da despesa, ou seja, uma despesa orçamentária. Beleza, pessoal? E o resultado da execução orçamentária, então, é o resultado da execução orçamentária é igual à receita orçamentária menos a despesa orçamentária. Isso é o regime orçamentário. Beleza, pessoal? Pessoal, no campo dos registros do controle e variações de patrimônio líquido, nós temos bens, direitos e obrigações. Nós também temos ativos, passivos e patrimônio líquido. E esses registros precisam atender aos princípios da contabilidade, que são a entidade, a continuidade, a oportunidade, o registro pelo valor original, a competência e o princípio da prudência. Nesse caso, vocês sabem que as receitas e as despesas pela competência são escrituradas como variações patrimoniais ativas, ou também chamadas de aumentativas, ou passivas ou diminutivas. Beleza? Vamos ao próximo slide. No regime patrimonial, pessoal, uma receita patrimonial vai produzir uma variação patrimonial aumentativa, ou seja, vai acontecer um aumento no patrimônio líquido toda vez que eu tiver uma receita patrimonial. O inverso vai acontecer quando eu tiver uma despesa patrimonial. Quando eu tiver uma despesa patrimonial, isso vai ser uma variação patrimonial diminutiva e isso vai diminuir o patrimônio líquido daquele ente público, daquele meu ente público. Certo, pessoal? E depois nós temos um resultado patrimonial. O que é o resultado patrimonial? É a receita patrimonial menos a despesa patrimonial que vai dar um resultado. Então, a receita patrimonial ou a variação patrimonial aumentativa menos a variação patrimonial diminutiva vai dar o resultado patrimonial. Tá bom, pessoal? Agora vamos no último slide, aquele questionário que eu tinha passado para vocês na última aula. É um roteiro para vocês estudarem algumas questões que eu elaborei, que eu tinha passado para vocês. Tá bom? Então, copiem isso no caderno, se possível, e tentem responder. Se não conseguirem, se tiver alguma dificuldade, aí vocês peçam ajuda para mim, tá? Estou à disposição para ajudá-los. Aliás, esse questionário nós já resolvemos, né? Nós resolvemos em aula. Então já deve estar resolvido aí no seu caderninho. Tá bom, pessoal? Abraços e até breve. Deus vos abençoe e em breve a gente se encontra. Tá bom, pessoal? Um abraço.